Olá, gente bonita, boas-vindas a mais um episódio de Escreve Comigo. Eu sei, eu falei que o episódio anterior seria o último, não foi, porque eu sou Mariana bem intensa. Eu decido as coisas no calor do momento. Então, só vem comigo. Mas no episódio de hoje, eu queria falar um pouco sobre a importância das primeiras e das últimas frases de capítulos e algumas técnicas que podemos usar para melhorar essas frases tão importantes. O que acontece foi que eu escrevi o primeiro capítulo da história, escrevi duas cenas nesse capítulo. E a primeira cena ficou com uma frase muito ruim. Então, eu vou usar esse episódio para voltar nesse final de cena e mudar algumas coisas. E se você abriu esse vídeo e não sabe o que está acontecendo, eu sou a Anne Costa e eu estou escrevendo o meu livro completamente online e vocês têm acesso a cada frase que eu escrevo. E é claro, você está mais que convidado para escrever comigo. Junte-se à comunidade Desafio Escreve Comigo, ou aqui no canal Bagagem, nós também estamos no Instagram. E dê uma olhada nos vídeos anteriores e nas lives gravadas de Sprint. E já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque tem sempre conteúdo gratuito muito legal aqui no canal. Mais do que dicas de escrita, esse canal é sobre construir comunidade. Então, se você está acompanhando o desafio, sabe que eu já escrevi algumas cenas do meu novo livro e eu estou muito feliz com o progresso que eu estou fazendo. Acho que eu nunca escrevi um livro num ritmo tão lento. Não, já, gente, já escrevi a Saga Eva as primeiras versões foram muito lentas. Mas esse aqui está um lento bem interessante e eu estou feliz com isso, porque ele é um lento que tem constância. Eu escrevo toda semana, mas ele está, né, vagarosamente sendo construído. Está sendo uma experiência um pouco diferente para mim, em termos de escrita, e eu estou curiosa para saber aonde tudo isso vai me levar. Eu senti a necessidade de gravar esse vídeo porque esse desafio online me fez perceber uma coisa muito interessante sobre o meu processo. Eu estou a todo momento durante a escrita indo e vindo nas frases. E principalmente nas frases de início e fim de capítulo. Essas frases, elas me pegam muito, assim. Então, hoje eu vou voltar nessas frases e fazer algumas mudanças para melhorar cada uma delas. E isso é algo que eu vou fazer agora, nesse episódio, mas você provavelmente pode fazer isso na segunda versão, na terceira versão, não necessariamente você precisa fazer isso em um momento específico, contanto que você faça. É muito importante, né? Porque essas frases, elas são as frases que garantem que o leitor vai virar a página e ler mais um capítulo. E para o vídeo de hoje, eu vou usar a tarefa 60 do e-book. Nessa tarefa, eu uso o exemplo do livro Spinning Silver, da Naomi Novik, para mostrar a importância de ter um começo impactante na história. E perceba que essa tarefa se refere aos começos e fins de livros, mas ela pode ser facilmente usada para falar sobre começos e fins de cenas e capítulos. E para a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre os elementos importantes para os começos. Nós temos alguns elementos importantes. Aqui eu vou falar uns cinco, seis. Mas, e se você, né, lembrar de mais algum, quiser colocar nos comentários, coloca aí seu comentário. Fala o que você geralmente faz nesses começos para deixar eles mais impactantes. Um começo de livro, um começo de capítulo, precisa de um gancho emocional, temático, né? Essa é a primeira coisa, é a frase inicial, né, que pode subverter expectativas ou trazer uma verdade desconfortável que prende o leitor imediatamente. A segunda coisa que eu acho muito importante é o tom e a atmosfera. A gente não ouve muita gente falar sobre isso na internet. Nas dicas de escrita assim mais gratuitas, né, que a gente tem, muita pouca gente fala sobre tom, e para mim é uma das coisas mais essenciais da escrita, né? A frase ela deve estabelecer o clima da narrativa desde o início, seja ele sombrio, melancólico, sarcástico, mágico, enfim, né? A terceira coisa, eu diria que é a voz narrativa.
né? Deixar claro quem conta a história, qual é a perspectiva da história. A voz do narrador, né, precisa ser marcante e consistente, eu acho que isso é muito importante. A quarta, já é quarta? Eu acho que é a quarta. É a premissa implícita naquele capítulo, naquele livro. Mesmo sem revelar tudo, né, o começo ele deve sugerir ao leitor algo importante sobre a história, né? Os conflitos, temas centrais, os dilemas da protagonista, esse tipo de coisa. Então, nós temos aí, por exemplo, curiosidades e perguntas, né? O início ele pode, ele não necessariamente ele faz uma pergunta explícita, eu acho que essa não é a melhor maneira de começar, pode ser que seja uma boa maneira, mas ele deve instigar perguntas que o leitor só conseguirá responder continuando a leitura, né? Então, é uma pergunta dramática, no sentido de que essa pergunta vai ser respondida ao decorrer da narrativa. Então, além disso, precisamos introduzir os temas principais da história. Eu acho que isso já é a questão 6 aqui. Apresentar de forma sutil os temas que vão ser desenvolvidos, como desigualdade, poder, pertencimento, identidade, qualquer outro tema que você vai desenvolver. E por fim, os indícios de conflito, né? Mesmo que o conflito principal ainda não tenha se revelado por completo, você deve colocar ele ali no ar, né? Uma pitadinha do conflito deve estar ali no começo do capítulo ou do livro. E agora vamos falar um pouco sobre os elementos importantes para os fins. Ah, a primeira coisa que eu acho mais importante é a resolução emocional, né? Que não é necessariamente um final feliz, mas o final precisa soar verdadeiramente ao tom e aos eventos do livro, né? Oferecendo ao leitor uma sensação de encerramento. E isso vale para finais de livro e finais de capítulos. Os capítulos, eles também são uma unidade completa, né, na história. Então, eles precisam ter essa resolução emocional. Para que eu li esse capítulo? Mesmo que ele termine com um gancho para o livro seguinte ou o capítulo seguinte. E aí, ao mesmo tempo, eu também precisa de uma coerência com o arco das personagens, né? As escolhas finais devem refletir o crescimento ou queda das personagens. Além disso, a terceira coisa, o reforço dos temas. O fim, ele precisa ecoar as ideias centrais, né, trabalhadas ao longo da história, como poder, sacrifício, identidade, autonomia, etc., né, qualquer que sejam os temas que você desenvolveu ao longo da trama, precisam estar reforçados ali com o seu final. E isso, né, geralmente vai causar. Isso é uma coisa que já acontece quando você tem tudo isso, que é a ressonância duradoura, né? Um bom final, ele permanece com o leitor, né? Pode ser uma imagem simbólica, um gesto carregado de significado, né? Uma frase de impacto, mas isso tem essa ressonância aí. Que o leitor ele, né, vai continuar sentindo, vendo aquele final, né? É o que a gente sempre espera. A frustração nunca é uma boa coisa, né, gente, né? Pelo menos eu acho. E aí também, você não precisa explicar tudo, né? Eu acho que há sempre um espaço para imaginação, deixar alguns mistérios no ar, né? Especialmente se você tem um segundo livro, né? Ou alguma coisa assim, ou mesmo uma coisa que você não quer revelar, que não vai ser revelada durante o livro, né? Por exemplo, no livro da Spinning Silver da Nome Nove, que ela nunca revela o nome do rei Stark, e aí fica por isso, né? O livro acaba sem a gente saber o nome dele. E aí isso pode ser até mais poderoso do que entregar todas as respostas, né? Ah, e aí nós também temos o círculo narrativo, que é um fim que costuma dialogar com o começo, né? Por exemplo, no fim da saga da Eva, eu não vou contar o que acontece, mas no fim da saga é muito é muito conectado com o começo da saga. Tanto que a última palavra do livro da saga Eva é começo. Então tem essa questão do círculo ali narrativo.
E aí você faz isso através da estrutura, ou do tema, ou da linguagem, né? E isso cria a sensação de que a história chegou ao lugar certo. Ah, e aí, por fim, as vozes e os tons consistentes no final, né? Assim como no começo, a voz da narradora deve se manter fiel ao que foi estabelecido, respeitando aí a identidade construída. Percebem, então, que existe uma relação entre o começo e o fim, né? Não só de uma questão de técnica, né? De espelhos temáticos ali, né? O que é prometido no começo deve ser cumprido ou subvertido no fim, mas também uma transformação perceptível, né? O leitor precisa sentir que as coisas mudaram, seja no mundo da história ou na forma como a protagonista enxerga esse mundo. Então precisa, ao fim, criar uma simetria ali, né? Narrativa, porque os elementos do início podem retornar no final com símbolos transformados. Hoje, em especial, antes de começar realmente a escrever aqui a história, eu queria falar um pouco sobre as técnicas que podem ser usadas nos textos de vocês mesmos, né? Hoje mesmo você já pode começar a usar essas técnicas. E você entenda que existem ali algumas. Essa primeira parte do vídeo foi sobre os elementos importantes, e agora eu vou falar um pouco mais sobre técnica narrativa, que é o que a gente realmente faz no texto, né? Eu ainda não sei como eu vou começar ou terminar alguma das minhas cenas, né? Mas eu sei que vai ser uma dessas técnicas, porque são as técnicas que eu geralmente emprego para terminar qualquer capítulo, qualquer cena, dependendo da minha intenção com a cena em si. E essa é a diferença entre escrever sem saber o que a gente está fazendo e escrever com intenção, né? Você saber as técnicas, mas também saber a intenção, o momento de usá-las, de acordo com o efeito que você quer causar no leitor. Então, as técnicas para começos, de capítulos e cenas. Por exemplo, começar no meio da ação, né, que a gente tem o latim in media res. Então, você começa no meio da ação e então você evita longas introduções, inicia com um gesto, uma fala, um movimento, algo já acontecendo, né? E isso puxa o leitor para direto para o conflito. Contudo, você não pode também colocar muito ali no meio da ação, senão ninguém se importa com o que está acontecendo. Então, tem que achar ali uma balança, né? Entre você explicar o que está acontecendo, mas também já ter alguma ação. Existe também muito comum é aquele começo com a frase de impacto, né? São frases curtas, provocativas, chamam a atenção, né? E aí criam aquela tensão e a gente quer continuar lendo. Isso depende, claro, muito do tipo de livro que você está escrevendo. Você também pode começar uma pergunta interna, uma dúvida da personagem. Aí você ajuda a conectar emocionalmente, né, a personagem com o leitor e cria tensão psicológica. Lembra que o leitor, ele tá nessa por causa da personagem. Então, né, você sempre tem que tentar criar essa conexão, né? E você também pode apresentar uma mudança súbita no ambiente ou tom. Eu gosto muito de começar meus capítulos mudando de ambiente. E às vezes o tom também, porque dentro de uma narrativa longa você pode ter diversos tons, né? Contanto que o livro em si tenha um tom consistente, né? Que seja consistente, não seja completamente, né, totalmente aleatório, você pode mudar de tom. E aí, por exemplo, se você começa um capítulo com uma reviravolta, né, uma porta que se abre de repente, uma notícia inesperada, cria uma certa urgência. E isso, eu fiz muitas vezes isso em Eva, quando algum capítulo começava, por exemplo, com a frase: tudo indicava que a sexta-feira seria um dia comum na vida da Eva. Pronto, você já sabe que não vai ser, né? Ou então, quando um capítulo no livro um começa: você está presa, não sei, não fale nada. Então, por exemplo, né, esse capítulo, a gente, a gente sai de uma coisa que não tinha nada a ver com prisão e a Eva já é presa ali no capítulo. Então você quer saber o que aconteceu. Então você começa ali com esse contraste, né, com o capítulo anterior. Então, se você terminou com um drama, você começa com calma, se terminou com silêncio, começa com barulho. Nesse caso do primeiro livro da Eva, o capítulo 5 termina com ela sendo
né, conseguindo um emprego e ali naquele ambiente, a professora fala, você é a nova redatora do jornal, e no capítulo seguinte ela está sendo presa na rua. Então é completamente uma quebra de expectativa, né? Um contraste com o capítulo anterior, e aí você também está. Coincide, é claro, com uma parte da história ali que vai mudar mesmo, que vai introduzir um personagem muito importante, que vai mudar tudo ali na vida da Eva. E aí também você pode, claro, começar com reforçando um tema ou um símbolo, repetir, né? Geralmente um símbolo ele se repete, né, na narrativa, e aí você pode desenvolver o símbolo no livro, né? No início de uma cena, dar unidade, profundidade a esse símbolo e esse tipo de coisa. Então, essas são as técnicas para inícios de capítulos, que eu uso muito, recomendo, e acho que, às vezes, começar um capítulo pode ser muito difícil se a gente não sabe dessas técnicas, né? Agora vamos falar um pouco sobre as técnicas para fins de cenas e capítulos, que eu acho que é o que a minha história está precisando nesse momento, porque eu terminei algumas cenas bem, de um jeito bem cafona, bem ruim. E aqui são algumas técnicas que a gente vê muito falando, né, nas redes sociais, com as dicas de escrita rápida ali, e elas podem ser muito eficazes. A primeira é o cliffhanger, que é uma palavra em inglês que significa à beira de um penhasco e é clássico, mas é muito eficaz. Então, você geralmente termina com uma revelação, uma ameaça, uma decisão não resolvida, e aí a gente quer saber, a gente vai ler o próximo capítulo para saber o que aconteceu, né? Ah, a segunda coisa é a frase de impacto, o tom emocional. Isso acontece muito. Eu acho que provavelmente. Não, talvez não vai ser o que eu vou fazer no capítulo um, porque eu termino com uma frase de impacto. Eu já terminei a frase de impacto, tá no final do capítulo, mas a cena eu não vou fazer isso de novo. Porque é aquela coisa, a gente tem que ter muito cuidado. Se tudo é muito emocional, muito impactante, então nada é impactante. Então a gente tem que saber balancear a escrita para ela ser mais eficaz. Então, nesse tipo de fim, né, dessa frase de impacto, as frases são curtas, poéticas, afiadas, então elas deixam o leitor sentindo algo. Então, você quer provocar uma coisa no leitor e você faz isso com a escrita de impacto. Uma outra maneira é mudar a percepção ou adicionar uma reviravolta interna. Então, o fim de um capítulo, de uma cena, pode marcar um ponto de virada no pensamento da personagem, né? Previsão, promessa ou pressentimento também ajuda muito a terminar capítulos. Antecipa o que vem sem dizer o que é, criando expectativa. E encerrar com uma imagem sensorial marcante. E essa que eu acredito que eu vou usar para encerrar a minha cena. Uma imagem que fique na mente do leitor, né? Ajuda a fixar a cena. Mas não somente isso, nesse caso, eu quero fazer um paralelo, né? Uma ponte para a cena seguinte. Que é a cena final do capítulo. Então, criar uma imagem sensorial vai me ajudar a fazer essa ligação. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer, hein, gente? E aí você também pode terminar o capítulo com um eco do começo. E foi isso que eu fiz no segundo capítulo. No começo do capítulo, no começo da cena, a, a Alexandra encontra um personagem muito importante na trama, que é o Henry, e ela percebe, ela fica pensando que o tom dos olhos dele são de um verde diferente. Ela fica assim, é verde, é castanho, não sei. E aí, no fim do capítulo, e foi uma coisa que aconteceu enquanto eu escrevia, gente. Eu não planejei isso, não. A gente não. É muito difícil planejar tudo, né? E planejar essas minuciosidades é muito difícil, mas é mais fácil quando você sabe a história que você quer contar. Então, esse personagem, ele é muito dúbio na história, né? Ele tem uma parte muito boa, mas ele tem uma parte muito ruim também. E aí, quando ela olha pra ele, ela fala: não tenho certeza dos olhos, do tom dos olhos desse menino. E aí fica por isso mesmo. No fim da cena, eles já conversaram, já se apresentaram. No fim da cena, ela decide que os olhos dele são verdes, mas é aquele tipo de verde que a gente acha em lugares muito sombrios, muito misteriosos. E aí, o que que aconteceu? O tom que foi mencionado no início, o tom de verde do olho desse personagem, que foi mencionado no início, se voltou no final,
e fez conexão com o que esse personagem representa na trama. Então, é exatamente esse tipo de ligação que eu acho que deixa nossas histórias mais complexas e, eu, na minha opinião, melhores. Complexa, para mim, é bom. Então é isso, gente. Hoje eu vou começar escrevendo uma transição de cena que eu odiei, que é a cena do primeiro capítulo. Então, muito importante essa transição de cena. E eu devo fazer uma dessas três coisas, né? No final dessa cena. Ou um corte abrupto, que é mudar de cena no meio da tensão, deixando a resolução para depois. Eu não acho que essa é uma opção muito boa para mim, porque a cena não tem muita tensão. Ela tá chegando na universidade, não tem muita tensão. Ou então uma transição por objeto, essa também pode ser muito boa, que a cena termina com um, uma espécie de objeto, uma comida, né? Elas vão comer uma pizza, enfim. Então, você pode pegar esse objeto e fazer uma transição sensorial com esse objeto, né? Então, a cena termina com o objeto e a próxima começa com esse mesmo objeto em um outro contexto. Ah, e aí, você também pode terminar com a mente da personagem em um ponto e a próxima cena mostra onde isso a levou, né? E eu acho que eu vou com o objeto, mas eu vou fazer uma transição mais sensorial do objeto. E vamos ver, né, gente? Vamos ver como vai ficar. Então, vamos lá? Já falei muito aqui, vamos lá, então. Então, eu estou aqui na cena que eu quero trabalhar hoje. E quando eu estava escrevendo essa cena, foi muito interessante, porque eu gostei da cena, a cena ficou boa, não foi, ficou o que aconteceu. E eu escrevi esse final e eu gostei muito do final. Eu gostei tanto do final que eu coloquei ele no final da segunda cena, porque eu precisava de uma segunda cena. E aí o final ficou na segunda cena. Então, quando eu voltei aqui, eu percebi aqui não tem uma transição boa. Aí eu coloquei uma frase horrível, que, que elas estão indo para o festival de pizza, como vocês estão vendo, e eu coloquei, odiei isso, porque eu odiei mesmo. E aí, agora eu vou fazer essa transição. Eu vou ler um pouquinho aqui, gente, que eu lembro mais ou menos, até um tempinho que eu escrevi isso. Então, gente, olha, eu acho que já ficou bem melhor. Lembrando que essa é uma cena de transição, elas estão indo para um festival de pizza. E antes eu tinha uma frase, e agora eu coloquei, né, uma questão sensorial ali, que ela ouviu, né, as meninas falarem alguma coisa. Eu queria colocar um cheiro, mas eu acho que ela tá num lugar muito longe, assim, pra pra sentir o cheiro da pizza. Vai ficar muito forçado se ela sentir o cheiro da pizza. Então, é o cheiro. Não vai ter cheiro, né? Ela ouviu as colegas de apartamento falarem que elas querem pizza de abacaxi. Eu acho que faz mais sentido. Ahn, e aí, sem saber por quê, eu nunca sei escrever por quê, mas eu acho que esse aqui é assim. A Alexandra sorriu. Eu acho que ainda falta alguma coisa, sabe, gente? Vamos ver como é que começa o outro capítulo, porque eu já não lembro. Ou a outra cena, porque eu já não lembro mais. Ah, é sobre a Domitila. Mas eu acho que eu vou adicionar uma outra coisa aqui nesse primeiro, nessa primeira frase. Eu vou adicionar uma memória, uma questão sensorial de cheiro. E aí o fato da Domitila não ter trocado a roupa acabou ficando muito importante, porque ela vai encontrar com o Brad, que é o vilãozinho dessa história.
E ele é um ex-namorado da Domitila. E aí, o final do capítulo, na verdade, eu gostei muito e eu não vou mexer nele. Porque ela volta pro apartamento e a Ina tava com uma garota no sofá, que é a namorada dela, e aí elas estão conversando em alemão, porque elas são alemãs. A, a Kaia começa a falar com a família dela no telefone, no idioma dela, em Kulo, e a Domitila tá cantando uma música no chuveiro, em espanhol, porque ela é Mexican American, ela é, né, americana mexicana. E ela tá sozinha no quarto, mas dentro dela ela ouve português, assim. Então é uma coisa que tá falando ali sobre as diversas culturas ali naquele pequeno ambiente. E aí a primeira frase é: Você chegou agora, começa. E é isso, eu gostei muito de como esse primeiro capítulo ficou. Ele é um capítulo bem tranquilo, embora aconteça algumas tensõezinhas ali. Ele é um capítulo bem tranquilo, é um capítulo de início de livro de intercâmbio mesmo, assim. E o livro tem um prólogo que é ela contando para a avó que ela vai embora e a avó desmaia. Então, eu acho que esse livro tá ficando melhor do que eu. Gente, eu comecei esse livro do zero né? Vocês estão acompanhando aqui, vocês sabem, ele não era nada. E é tão lindo ver ele criando formas. É muito, muito legal. Então, fica o convite, né, gente? Fica o convite para você vir ver todo o processo que esse livro tem passado. Tá muito legal ver ele tomando forma. E eu nunca tinha gravado todo o meu processo de escrever um livro, embora eu já tenha escrito muitos. E eu tô adorando, adorando, adorando compartilhar tudo com vocês. Então, vem pro canal, se inscreve, deixa um recadinho aqui, fala o que vocês acharam da transição que eu escrevi para esse capítulo e fica ligada no próximo episódio de Escreve Comigo e nas lives de escrita. Até mais.